palavras de vida, com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão acompanhando, o nosso culto. Nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Estamos com esse objetivo de cultuar ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, E que possamos ter momentos aí especial, momento de comunhão com Deus, momento onde nós estaremos ligados, com o nosso coração em sintonia com Deus e cultuando a Ele através da leitura da Tua Palavra, através da mensagem, e que Deus realmente venha estar abençoando todos nós nesta noite. Eu vou estar fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 8, do versículo 50 até o verso 61. E a Palavra de Deus, ela nos diz: perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão aos que o levaram cativos, para que compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. E tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, e estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera, e nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, o seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais, e não desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, esteja presente diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração,
para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Esse texto da palavra de Deus, onde Salomão ele faz uma oração intercedendo a Deus. O que nós lemos aqui é a parte final da oração de Salomão, mas nos versículos anteriores aí, desde o versículo 22, a oração de Salomão ela já é dirigida a Deus e ele pede, para que Deus esteja realmente perdoando todo o povo de Israel. Ele faz uma oração que engloba, todas as ações do povo de Israel. E aqui, a partir do versículo 50, mesmo que o povo de Israel, estando distante da sua terra, distante do seu território, aqui eles já estão lá no Egito, distante da sua terra natal, em outro território, mas a promessa de Deus ainda andava sobre eles. A promessa de Deus ainda estava sobre eles. E Salomão aqui, depois de ter orado a Deus e colocando toda essa situação do povo distante da sua terra, ele faz uma oração também, abençoando todo o povo. Ele vem falando aqui que Deus nunca tinha falhado, como no versículo 56, onde ele diz que bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera, e nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ele, nessa oração e abençoando todo o povo, ele mostra que Deus jamais tem falhado em suas promessas. O povo estava distante da sua terra natal, mas Deus não estava distante do povo a quem ele tinha escolhido. E no versículo 57, a palavra está dizendo que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Deus jamais desampara o seu povo. Deus não desamparou o povo. As suas promessas foram cumpridas em cima daquilo que ele havia dito. E a promessa de Deus também é de não desamparar os seus. Essa promessa vale para nós até hoje. E lá no verso 60, diz que para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Nesse versículo nós vemos que não há outro Deus, a não ser o Deus que tem demonstrado o seu grande amor e o seu cuidado pelas nossas vidas. Então nessa oração, nesse texto que nós lemos, de Salomão abençoando o seu povo, nós vemos que as promessas de Deus, elas não falham, que os seus cuidados estão sobre todo o povo, assim como esteve lá no passado, seus cuidados estão sobre nós, Deus jamais nos desampara, e finalmente que nós vemos, não há outro Deus, não há outro Deus maior, nem outro Deus melhor do que o Deus a quem servimos. Nesse momento estarei fazendo uma oração, pedindo que Deus venha estar realmente abençoando a mensagem que estará sendo pregada nessa noite, e que também o Espírito Santo possa estar abrindo os corações de cada um de nós. Grande Deus e amado Pai, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que possamos ter o restante desse culto, Senhor, abençoado por Ti, ó Pai. Venha, Deus, falar conosco através da Tua palavra que estará sendo explanada aqui, ó Deus. Usa a vida do pastor, ó Deus, que estará ministrando, que o Senhor possa estar colocando nos seus lábios as palavras corretas, as palavras direcionadas pelo Senhor. Que todos aqueles que estão ouvindo, ó Deus, nas suas casas, que o Senhor possa estar fazendo com que a palavra do Senhor possa trazer mudança
na vida de cada um. Que a palavra do Senhor possa trazer transformação, ó Deus. E que cada um possa estar realmente compreendendo o teu grande amor, compreendendo, ó Deus, que o Senhor é um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que não nos desampara em qualquer situação, ó Pai. Nós agradecemos pela fidelidade do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós também, nesse instante, Pai, pedimos o perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor venha, ó Deus, está nos moldando e nos corrigindo a cada instante, Senhor. Que o Senhor possa estar sendo cada vez mais presente na nossa vida, ó Deus, porque muitas vezes nós distanciamos do Senhor com as nossas ações, nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós pedimos o perdão, ó Pai. E cremos que o Senhor está ouvindo o nosso pedido, ó Deus. Fique conosco, Deus, e nos abençoe durante esse culto, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos estar ouvindo um cântico do nosso hinário, o hino número 33, que fala também das maravilhas divinas. Um Deus que tudo tem feito por nós e as suas maravilhas são grandes. Deus tem demonstrado grande maravilha no meio do seu povo, através do seu cuidado especial. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando
Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja com sua vida e que a palavra de Deus venha trazer também refrigério ao seu coração e encorajamento à sua vida. Nós vamos partilhar da palavra de Deus em Êxodo capítulo 4, no verso 18 até o verso 31. Êxodo capítulo 4, de verso 18 a 31. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Moisés ficou conhecido como o libertador do povo de Deus da opressão do Egito, tendo em sua mão o bordão de Deus. Hoje, ele te coloca a Bíblia em suas mãos, para ser instrumento de libertação dos cativos oprimidos pelo mundo tenebroso do pecado. Tanto o bordão como a Bíblia não são instrumentos de pessoas, mas são instrumentos de Deus. Moisés usou o bordão como instrumento de Deus na libertação de Israel do Egito. Nós também devemos fazer o mesmo com a palavra de Deus. Libertar pessoas que estão oprimidas também nos dias de hoje. Portanto, leve a palavra de Deus na sua mão. Leve na mão a palavra de Deus. Esse é o tema que nós queremos tratar nesta noite, nas experiências com Cristo, porque nós temos esse tema durante o ano aqui na igreja, experiência com Cristo. E na experiência com Cristo, leve na mão a palavra de Deus. Em primeiro lugar, para libertar os cativos e oprimidos pelo pecado. No verso 18 ao verso 20 está falando
a respeito disso. Saiu Moisés daquele momento em que ele estava se desculpando diante de Deus, para que Deus mandasse outro e não ele, para ser o libertador. E depois que Deus mostrou para ele que Deus o queria usar, então ele saiu dali, voltou para o seu sogro e lhe disse: deixa-me ir para voltar aos meus irmãos, para ver se eles ainda estão vivos. E o seu sogro então disse: vai-te em paz. Dá então a liberdade para ele seguir. Vai-te em paz, disse a Moisés. Disse, porém, o Senhor a Moisés em Midian: vai e torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Moisés, ele não parte sem o consentimento do seu sogro, mas o seu sogro o despede em paz. Ele fala ver se vive ainda o seu povo, mas Deus o avisa de que não vive nenhum dos que procuram tirar-lhe a vida. Deus está dizendo para ele voltar, porque o seu povo está lá, mas aqueles que queriam tirar a vida de Moisés já não existem mais. Precisamos então, diante disso também, nós voltarmos a nossa vida, voltarmos a nossa atenção a quantos estão aprisionados hoje que estão em nossa volta, que estão aprisionados pelo pecado. Quantos precisam ouvir da palavra de Deus, que liberta? A palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas para eles conhecerem essa palavra que liberta, é preciso a atitude de nós como cristãos. Nós temos o bordão na mão. Este bordão é a palavra de Deus. E ela é poderosa para atrair os oprimidos para junto daquele que é o libertador, que é Jesus Cristo. Nós não libertamos, somos meros instrumentos. Temos na mão a palavra de Deus e com ela nós devemos então levar o conhecimento dessas pessoas que existe um libertador que pode trazer liberdade aos seus corações, pode libertar do aprisionamento da vida em pecado. Moisés tinha o bordão na mão, mas era essencial ter o Deus do bordão no coração. Não basta termos o bordão na mão, não basta ter a palavra de Deus na mão, é preciso ter o Deus da palavra também dentro do nosso coração. O mesmo Deus da palavra tem que estar entronizado também no nosso coração. E tanto o bordão como a palavra de Deus não é um instrumento nosso, mas um instrumento de Deus. Nós apenas somos instrumentos na mão dele, mas ele é o libertador e é ele que deve libertar as vidas da tirania, assim como Moisés libertou o povo de Israel da tirania do Egito. Deus também deve usar os cristãos hoje para levar a palavra de Deus em libertação aos que ainda se encontram oprimidos em nossos dias. Portanto, leve na sua mão a palavra de Deus como o bordão de Deus, mas leve o Deus da palavra dentro do seu coração para que você seja esse instrumento de libertação dos oprimidos pelo pecado no mundo em que vivemos hoje. E diz o texto no verso 20: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fê-lo montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. A iniciativa foi de partir, então,
para a terra do Egito em direção ao povo que estava oprimido. Mas leve na mão a palavra de Deus para fazer também os milagres os milagres de Deus diante do mundo. No verso 21 a 22 está dizendo: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Mas o verso 22 e o 21 está mostrando então que é preciso fazer os sinais que Deus tem para fazer diante do povo. Assim como o bordão era para o ministério de Moisés, a palavra de Deus é para o ministério da igreja hoje. O maior milagre que o mundo precisa ver hoje são vidas que estão no fundo do poço, reconhecerem Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecerem e confessarem os seus pecados. Hoje está muito em voga orar para Deus abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. E é bíblico, sem dúvida que é necessário. Mas com certeza precisa haver também cura espiritual, conversão de vida. Jesus, ao curar uma pessoa lá nos evangelhos, sempre quando ele curava uma pessoa, no final ele dizia: vai-te, a tua fé te salvou. Não apenas ele curou o físico, mas Jesus também enfatizava a importância da cura espiritual, de uma transformação de vida, de uma conversão a Jesus. Endurecer o coração é tarefa do inimigo de Deus, mas transformar o coração é obra de Deus. Mas interessante que aqui o próprio Deus endurece o coração de Faraó, porque ele conhece os corações e mostrou a todos os arrogantes de coração que o que Deus faz, nada pode impedir. Por isso que a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? O relato bíblico nos conta nos capítulos seguintes que Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, mesmo diante dos impedimentos de Faraó, mesmo Faraó endurecendo o seu coração, mesmo Faraó dificultando a saída do povo do Egito, Deus retira o seu povo com um braço forte e nada pôde impedir, nada pôde fazer com que o seu povo não pudesse sair de lá. O que temos feito com a palavra de Deus? Ela tem ornado as nossas mesas nas nossas salas. Ela tem ornado os nossos escritórios. Ela tem sido uma referência na entrada nas repartições públicas onde trabalhamos. Ou ela tem sido o bordão de Deus em nossas mãos, como foi o bordão nas mãos de Moisés para a libertação de vidas aprisionadas pelo mal. Essa palavra tem que estar também nas nossas mãos, assim como Deus está também dentro do nosso coração, e nós, por meio dessa palavra, levar também as vidas a encontrar a libertação das suas vidas, da escravidão do pecado, de vidas que estão aprisionadas em situações de vício, em situações delicadas de relacionamentos e tantas coisas que têm influenciado vidas a sofrerem demasiadamente, acorrentadas por causa deste mal que aprisiona o coração e que tira as vidas de um caminho
feliz e de paz no coração. Mas a terceira lição é que devemos levar na mão a palavra de Deus para conservar também a família íntegra ao Senhor. Do verso 23 ao verso 26 está falando a respeito disso. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esses versos são muito difíceis de interpretar. Estive dando uma olhada nos comentários de Adam Clarke, Calvino, Lutero, e eles são categóricos que não se refere à 10ª praga da morte dos primogênitos do Egito, que a impressão, fazendo uma leitura corrida aqui, dá a impressão que essa promessa de Deus é para matar o filho primogênito de Faraó. Mas fica evidente, então, que não é. Por quê? Porque faz uma alusão de Deus irado com Moisés, por Moisés ter esquecido de circuncidar um dos seus filhos. Razão pela qual Zípora tomou a iniciativa de circuncidar, evitando a morte do seu filho, e chama o seu marido de esposo sanguinário. E ele teve que lidar com uma crise familiar muito forte. Moisés teve que lidar com uma crise familiar muito forte. Fica evidente, então, aqui nessa história, de que não basta apenas a palavra de Deus estar em nossas mãos. Temos que obedecer os mandos de Deus, obedecer a ordem de Deus, obedecer essa palavra no nosso coração. Temos que zelar pelos sacramentos outorgados pelo Senhor Jesus, a nós, a nossa família e também a igreja. Precisamos zelar da família com o mesmo zelo pela igreja. Paulo diz em Timóteo que devemos cuidar, que Timóteo tinha que cuidar dele e também da doutrina. 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo e também da doutrina. Ou seja, não só cuidar da doutrina, mas cuidar dele próprio, cuidar da sua família. Em Atos 20, 28, ele diz: para atender por vós e por todo o rebanho. Quer dizer, cuidar do rebanho, mas também cuidar de si mesmo. Em 1 Coríntios 9, 27, diz: tendo pregado aos outros, que não venha a ser você também desqualificado. E ainda, Paulo está dizendo em Timóteo: a forma como se cuida da família, assim é a forma de cuidar da igreja. 1 Timóteo 3, 5. Então, quanta responsabilidade aos cristãos chamados pelo Senhor no seu Evangelho Santo. Zípora foi instrumento nas mãos de Deus de libertação do seu filho, por causa de que Moisés estava tão ocupado, estava tão preocupado com a tarefa que ele tinha, que ele esqueceu do compromisso de sacerdote do lar. Devemos servir ao Senhor na sua obra, sem deixar a nossa casa desguarnecida da vida espiritual. Esta é uma grande lição que fica para todos nós como líderes da Igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Levar na mão a palavra de Deus, também para conservar a família íntegra ao Senhor. Mas concluindo a nossa mensagem, Deus promoveu o encontro de Arão e o seu irmão Moisés, lá no verso 27 a 31.
Está dizendo, disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto, e para encontrares com Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte, Deus o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. E o resultado? O povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhe vira a aflição, e inclinaram-se e o adoraram. Moisés relata tudo o que Deus fez para o seu irmão Arão. Foram então e reuniram os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou como Deus tinha instruído Moisés, e Moisés fez os sinais à vista deles. E a palavra de Deus diz que eles creram e entenderam que Deus lhe havia visitado nos tempos de aflição. O mesmo desfecho dessa narrativa bíblica deve acontecer também conosco, que possamos falar aos anciãos do povo que vive em nosso meio hoje, em nossos dias, que possamos falar aos anciãos do povo, que eles creiam e levem essa mensagem também para dentro dos seus lares, nas suas famílias, e conheçam Cristo Jesus, e façam também as suas famílias a conhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua casa. Nós temos a Bíblia para mostrar os sinais e prodígios que Deus tem para realizar, o poder da sua palavra e da sua libertação hoje na vida de tantas pessoas que estão aprisionadas. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos também ter nas nossas mãos a Bíblia para libertar cativos oprimidos pelo pecado. Que possamos também fazer os sinais que essa palavra tenha nos conclamado a fazer diante deste mundo tão carente, deste mundo tão aprisionado, e podendo também conservar a família íntegra aos pés do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos inspira nesta noite a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e termos, ó Pai, a tua palavra na nossa mão, para que possamos, ó Pai, também, com o que o Senhor está fazendo dentro do nosso coração, sermos esse instrumento vivo nas mãos do Senhor, para também libertar aqueles que ainda estão, para também ser instrumento de libertação nas mãos do Senhor, de tantas vidas que estão precisando, Senhor, encontrar uma vida com sentido, uma vida com liberdade, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transformada por Jesus. Que sejamos, ó Pai, esses instrumentos hoje para levar essa palavra a todos quanto necessitam. É em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma boa semana a todos.